E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Adailto que vos fala. Passei uma semana aí sem compor nenhum vídeo pela complexidade do estudo, sabe? Quando eu digo aqui que é Bíblia Ponto Final, eu tenho que estar completamente respaldado na palavra, certo? E palavra é a Bíblia. Hoje eu estou com uma outra pequenininha aqui, que é mais fácil de manusear. Então, o estudo de hoje, ele permeia aquilo que está embutido na mente dos, está no subconsciente coletivo das pessoas. E é o estudo muito complexo. Eu passei a semana inteira tendo trabalhar, dormindo pensando nisso, acordando pensando nisso. Quando eu falo dormindo pensando nisso e acordando pensando nisso, é verdade, porque o Senhor é testemunha de que acontece isso comigo, né? O texto, o título, né, o estudo, ele é complexo por si só, porque existe uma ideia universal sobre a coisa e que vão levar muitas pessoas ao erro e ao engano. Então eu tenho certeza que esse vídeo, já estou com o segundo vídeo já pronto em relação ao mesmo assunto. Então hoje, pela complexidade, no segundo vídeo eu não consigo fechar ainda, vai ter que ter um terceiro, devido à complexidade do tema. Eu vou abrir aqui, o tema do nosso estudo vai ser salvação. Aí você já vai ter na sua mente, que um pouco que você saiba de Deus, você vai ter na sua mente já que nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Só isso já quebra uma série de outras coisas que foi colocado na mente das pessoas. Por exemplo, o que que eu preciso fazer para ser salvo, né? O que que é necessário fazer para ser salvo? É fé. Eu sou salvo pela graça. E aí, o que é graça? Graça eu expliquei nos vídeos anteriores. Quem não viu, assista. Graça é algo incondicional que Deus faz por nós sem nós sermos merecedores. Então, eu não mereço, porque eu sou um pecador. O que é ser um pecador? Está lá no vídeo sobre pecado. Pecado é desobediência às leis de Deus. Eu já sou um pecador e Ele me salva mediante a graça dele, mas eu tenho que acreditar. Então eu não sou salvo só. Ó, é bem complexo. Eu vou mostrar o primeiro texto aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. João 3,16, que é o conhecido, mas ele abrange certos aspectos, porém, dentro dos meus estudos aqui, a palavra me mostrou outras. O Deus que eu acredito, ele é um Deus de condição. Então, existe uma condição para todas as coisas relacionadas a Deus. Deus é um Deus condicional. E aqui ele está dizendo que é o seguinte, ó, 3,16. Fala assim, ó, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Deus deu seu Filho unigênito, o único Filho que Deus tem verdadeiramente. Por quê? Porque ele é o primeiro da criação, ele é eterno antes e é eterno depois. Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existe uma promessa de vida eterna. E essa vida eterna, ela foi corrompida com a entrada do pecado no mundo, tá certo? E esse pecado nós já estudamos. Então, todo aquele que nele crê, e eu estou estudando, cara, e assim, porque eu conheço muita gente, eu já vi muita gente, o ladrão, o cara que maquina na sua casa, o cara que maquina na sua casa, um roubo, ele crê em Deus, ele até ora para Deus o proteger. A prostituta, a menina que vende o seu corpo, que não é dela, que é um templo de Deus, a gente já estudou sobre isso também, ela ora a Deus para que Deus o proteja. É uma situação miserável, né? Porque ela vai se deitar com uma pessoa que ela não conhece. O político que assina leis contra o povo, ele acredita em Deus, entendeu aí? É, o cara, o cara que acredita em outros intervensores, outros intercessores, por exemplo, coloca ao não ser Cristo,
Ele acredita em outros intercessores diante de Deus, ele fala que acredita. Então, esse crer aqui, ele é muito abrangente. A palavra de Deus, ela tem um código muito interessante. Então, lá o primeiro estudo que nós fizemos, falamos sobre João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe uma verdade, e eu tenho que conhecer a verdade porque tem uma mentira. Então, no critério da salvação, eu vou usar o mesmo código. Existe uma mentira. E ó, eu vou começar aqui, então ficamos aí com o primeiro texto, tá? Que ele não abrange todas as coisas, gente. Porque Deus é um Deus de condição, existe uma condição. Crer parece que é simples, né? Crer, mas quando eu vou olhar para dentro de mim, onde está a minha crença? Está baseada em quê? No quê? Para quê? Onde está? Mas a Bíblia está dizendo aqui, todo aquele que nele crê, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu tenho que crer para não perecer. Beleza? Então, mas vou pegar aqui do início. Fica com isso aí na mente, nós vamos chegar num ponto interessante aqui, tá? Olha só. A palavra salvação vem do latim, do verbo salvare, que significa salvo ou liberto. Então, salvação é o ato de liberdade. Então, você precisa ser salvo, tá certo? Então, você precisa ser liberto. O verbo salvar é composto por sal, saudável e íntegro. E o sufixo vare, é ação ou resultado, estar saudável. Então, para ser salvo, você precisa estar saudável. Não em grego, soteria, o verbo sozein, salvar ou libertar. Logo, salvação é estar saudável, íntegro e livre. Então, a salvação é um contexto que você tem que estar. A palavra salvação, você tem que estar saudável, íntegro e livre. Dentro do contexto da palavra de Deus, que Deus é santo, casa bem. Então, por que você tem que estar saudável, íntegro e livre? Então, o ato de crer, ele está condicionado a uma limpeza mental e carnal dentro da minha alma, que sou eu, para que eu consiga ter acesso a essa salvação. Não é só crer pelo ato simples de crer e não ter nenhuma mudança no meu ser que me habilita a ser salvo. Nós vamos chegar lá, tá? Porque Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, precisa de algo. E eu vou chegar nesse contexto. Eu falei para vocês que o estudo é muito complexo e porque me mostra que eu preciso crer em Cristo na obra que Ele fez por mim. Mas para crer em Cristo, eu tenho que estar ancorado em outro quesito que é a palavra. Pois Cristo, no nosso mundo, né, nós estamos no século XXI, eu não via Cristo, vocês não viram Cristo. A Bíblia descreve Cristo. Por isso que ele fala em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Olha a vida eterna aí. E são elas que testificam de mim. Então, para eu falar que eu creio em Cristo, automaticamente eu tenho que acreditar nas Escrituras. Se eu não acreditar nas Escrituras, automaticamente eu não creio em Cristo. Por isso que eu disse para vocês que é um estudo complexo. Porque aqui é Bíblia e ponto final. Tudo que eu disser aqui está sendo baseado na Bíblia. E o Espírito Santo está falando na minha cabeça. Beleza? É complexo, gente. Não é simples não. Não é simples não. Eu estou estudando bastante, estou vendo várias coisas. Por exemplo, pegar um link aqui rapidinho. Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, louvor. Nem todo louvor que fala de Deus é um louvor a Deus. Mas só que todo mundo acha que louvor é louvor a Deus. Toda música gospel é um louvor a Deus. E não é, gente. Não é. O pai da música é o diabo. Ele dava nota tônica no. O pai da música é Lúcifer, que no céu dava nota tônica para os anjos cantarem louvores a Deus. Então o diabo, aqui na terra, o adversário, ele entende muito de música. Então, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar chocados, mas eu vou falar porque Deus pede para eu falar, quase 90% dos louvores gospels, que fala que são louvores a Deus, são louvores ao diabo, e não são louvores a Deus. Principalmente os emocionais. No futuro, eu vou fazer um estudo só sobre essa questão do louvor.
Os louvores emocionais são os que mais adoram o diabo. E você está falando de Deus, falando de Cristo, mas adorando o diabo. Aí você pode perguntar assim, ô Lou, mas como assim? Se eu estou falando de Cristo, estou falando de Deus. Sabe por quê? Porque nas entrelinhas da música existem vibrações escondidas, existem palavras escondidas onde você acaba adorando o diabo e não a Deus. Isso aqui é só um link, tá? Vai ser ali na frente. Então a salvação, ela precisa de crer. E se eu falo que eu acredito em Cristo, mas eu não acredito nas Escrituras, obviamente eu não estou acreditando em Cristo. Porque ele fala, e eu adoro esse texto, adoro no sentido de que me dá uma certeza daquilo que eu estou falando. Porque ele fala assim, naquele dia muitos dirão, Senhor, no teu nome, olha, então adoravam Cristo no nome dele, então a Deus, falava de Deus, no teu nome expulsamos demônios, fizemos tal, tal, mas ele diz na palavra dele, eu não vos conheço, mas a pessoa acreditava em Deus, acreditava em Cristo, e ele está dizendo, eu não vos conheço, então você percebe que não, existe um engano, que a Bíblia vai nos mostrar e vai nos libertar do engano, porque a palavra salvação, você viu o que eu coloquei aqui, ela é estar saudável, íntegro e livre. Então, eu tenho que estar, de alguma forma, preparado para receber isso, porque o céu é um lugar puro. Não entra nada impuro, nada corruptível no céu. Então, para ser salvo, para estar salvo, eu preciso ter uma renovação na minha mente, como fala Romanos 12, verso 2. Uma renovação da minha mente, uma mudança de comportamento, beleza? Então, é complexo, mas vamos nessa aqui. A primeira pergunta, são 3 perguntas que eu fiz nesse estudo aqui, que Deus colocou na minha mente para eu fazer, e eu vou fazer a primeira pergunta. Do que eu preciso ser salvo? A primeira pergunta. Então, estudo de salvação, mas do que eu preciso ser salvo? E aí, a primeira, eu gosto muito de fazer a pergunta e depois refazer a pergunta de uma forma diferente. Então, do que precisamos ser salvos para termos a salvação? E se precisamos ser salvos, é porque estamos em perigo. Então, alguém só precisa ser salvo se ela estiver em perigo. Daí a necessidade da salvação. Vamos lá, imaginar um cara que está lá se afogando, ou sei lá, e ele grita socorro, socorro, né? Socorro, alguém me ajude. Ele precisa ser salvo. Por quê? Porque ele está em perigo. Ou está em perigo iminente. Ele precisa ser salvo. Então a salvação, ela está ancorada diretamente n- no- em um ato de perigo. Se eu não estivesse em perigo, eu não precisaria ser salvo. Então eu estou em perigo. Beleza? Fazendo essa analogia que você vai chegar lá. A segunda pergunta é qual que é o perigo? Se eu preciso de salvação, é porque eu estou em perigo. Mas qual é o perigo? Eu coloquei o cara lá no mar, no rio, está se afogando. Ele precisa ser salvo, porque ele está em perigo. Perigo do quê? Perigo de morte, cara. Perigo de morte. Nossa, gente, é muito complexo isso aqui, cara. Ó, perigo de morte. Então, sabe uma coisa, uma das coisas mais lindas que eu acho em Deus, antes da volta de Cristo nas nuvens do céu, é a morte. Essa morte corpórea, física. Sabe por quê? Porque é lindo saber que a justiça de Deus já corrobora para mostrar para todos os humanos que a morte é para todos. Eu tenho um amigo que ele adora a parte filosófica da coisa. E um dia eu falei para ele, acho que eu já até comentei isso aqui, que o mesmo cara que faz uma filosofia contra Deus morre. Sabe por quê? Porque o dom da vida é de Deus, não é do filósofo. Ó, todo líder espiritual morre. Um dos grandes líderes, assim, espirituais, porque ele é do hinduísmo, era o Mahatma Gandhi, morreu. Todos os pastores que já viveram, morreram. Todos morreram, padres morreram, papas morreram. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque mostra para nós que nós somos vulneráveis à vontade de Deus. A morte é um exemplo categórico. O mais rico dos ricos morre. O mais pobre dos pobres morre.
E isso, a justiça de Deus já começa nisso, para mostrar para nós que nós dependemos completamente dele. Então nós dependemos da salvação dele, mas eu estou em perigo do quê? Qual que é o perigo que me ronda para que eu que necessite ser salvo? Qual que é o perigo? A princípio é a morte. E a morte, ela só acontece porque existe o pecado. E o pecado só acontece porque eu desobedeço às leis de Deus. Olha só, tá tudo linkado. Então, eu só vou morrer eternamente se eu desobedecer às leis de Deus. Caso eu obedeça, eu tenho uma promessa de vida eterna. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, obedecer às leis de Deus, crer no seu filho e aí eu tô salvo. Beleza que não é só crer? Aí você fala, eu creio. Aí, eu fiz um estudo e fala assim que tem uma denominação que fala assim, que é para acreditar em Deus, acreditar em Cristo e acreditar na igreja. Vixe, já era, cara. Você viu quanta coisa? Já era. Eu não posso acreditar na igreja. Se eu acreditar na igreja, eu estou perdido. Ah, porque a Bíblia, em João 3,16, está falando que todo aquele que nele crê não perece, mas, né? Não perece. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a crença é em Cristo, não é na igreja. É em Cristo. Se eu colocar a igreja, aí a igreja vai colocar. Eu sempre falo das doutrinas e dos líderes espirituais. Essa doutrina, ela é a maior, assim, por assim dizer, não o número de pessoas, mas ela que contempla todos os países do mundo. Seu líder espiritual está em todos os lugares. Ele é um cara meio que reverenciado. As pessoas esquecem de reverenciar Cristo para reverenciar um homem, tá? Que morre. Que morre e que vai morrer, tá certo? Beleza? Salvação. Então nós estamos em perigo, por isso necessitamos de salvação. Aí, o que que acontece nessa questão do perigo? Eu peguei aqui um link, porque o que acontece, ó. Quem teve sonho de construir sua casa, aí foi lá e conseguiu contratar um arquiteto lá, um projetista, um engenheiro, e ele desenhou a sua casa. Eu quero 3 cômodos, banheiro, tal, tal. Esse cômodo liga com aquele, tem uma varanda e tal, tal, tal. Isso é um projeto. Só que aí no decorrer da sua vida, de repente você não conseguiu realizar esse projeto, mas você já tinha o terreno. O projeto tá lá, né, o papelzão, o projeto, tudo bonitinho. Mas aí você não, o dinheiro falou, mas você já tinha o terreno. Então você pensou o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, vamos fazer pelo menos 2, 3 cômodos e um banheiro e depois a gente conclui o projeto. Então, o projeto original tá na planta. Mas aí como o dinheiro faltou, você entrou por dentro de 2 cômodos e está morando, mas o projeto original está na planta. A mesma coisa acontece conosco, gente. O projeto original de Deus para nós está descrito lá em Gênesis, de 2 ao 8 ao 17. O projeto original de Deus é assim, ó, que vai estar ligado à salvação, tá certo? 2 ao 8, ó. E plantou o Senhor, Gênesis 2 a partir do 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda árvore agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, o segundo que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom, também se encontra lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é o Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Beleza? Então, o projeto original de Deus para o homem é um local onde ele viva sem perigo nenhum. É um projeto aonde ele estique a mão e ele tem o seu alimento, onde ele trabalhe e não se canse, onde ele construa suas coisas, e conviva com os animais e não tenha perigo. Esse era o projeto de Deus original, tá certo? E do mesmo jeito que às vezes o cara que quer construir a casa não conseguiu, mas o projeto original está na planta, assim tem um projeto original de Deus. Só que nesse projeto original de Deus houve um vírus que a gente já falou nos vídeos anteriores, que foi Satanás. Satanás, ele é um copiador das coisas de Deus e ele tem ódio mortal de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo no céu, ele sempre foi reverenciado. Então vamos imaginar a cena. É assim, ó, Cristo, não, o diabo, o Lúcifer no céu,
que a Bíblia, já estudamos o pecado se originou em Lúcifer, no céu, que houve iniquidade nele, ele passava os anjos assim, eu vou falar da minha linguagem aqui, fica mais fácil. Quando Lúcifer passava no céu, os anjos falavam assim, e aí Lúcifer, nossa Lúcifer, você é inteligente, batia nas costas, pô cara, você é da hora, nossa Lúcifer, pô cara, aquele louvor que você puxou lá outro dia foi da hora, foi muito louco. E Lúcifer foi se engrandecendo com os elogios do anjo. E pega um link aqui, ó, receber elogio não é legal não, cara. E elogiar uma pessoa não é legal, sabe por quê? De repente a pessoa se enaltece. E elogio massageia o ego, e o ego, ele massageado, faz com que a pessoa desvie um pouco o seu caráter. Então, evita de elogiar aí, sabe? Faz uma menção numa coisa ou outra, mas se você for muito elogiado, o seu ego pode ser massageado, o seu caráter pode ser transformado, e o caráter de Lúcifer foi transformado. Então, Lúcifer recebia aí, nossa, Lúcifer, aí fala, nossa, você viu Lúcifer? Lúcifer era um cara muito, nossa, o Lúcifer é o anjo mais pá, beleza. Só que quando Cristo passava, os anjos o adoravam. E Cristo não fazia muita menção disso não, gente. Cristo só é Cristo. Na presença de Cristo, todo joelho se dobrará. Estar perto de Cristo já é ter essa sensação de paz. E os anjos percebiam isso e adoravam a Cristo. E isso corrompeu o coração de Lúcifer. Porque se eu sou tão bacana, tão grandão, por que ninguém me adora? Foi isso que ele falou para Cristo lá na tentação do deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele sempre quis adoração. E sempre vai querer. Por isso que nós não devemos, nunca devemos nos ajoelhar em pé de homens. Se você faz isso, se você já viu alguém numa igreja aí adorando o pé de um homem, faz esse negócio não, o cara tem chulé, cara. Ele é um mortal, um pecador. Nós devemos adorar, nós fizemos o estudo sobre oração e arrependimento diante de Deus, tá certo? Então o que que acontece? O plano original de Deus era esse, mas aí o Satanás, como ele tem inveja de Cristo, e no livro de Enoque, no Apócrifo, é muito lindo, porque quando Deus, o Espírito e Cristo intentaram criar o homem, Lúcifer queria fazer parte dessa criação. E ele falou, não, mas você é criatura, você não pode participar da criação, você é uma criatura, você também foi criado. Ele queria fazer parte dessa, mas você não sabe disso porque tiraram o apócrifo de Enoque. Mas tudo bem, não pega nada não, estou aqui para te falar. Ele quis, o grande intento de Lúcifer foi fazer parte da criação, e ele não podia porque ele era criatura. Somente as três pessoas eternas poderiam fazer parte da criação, que é Deus, Cristo e o Espírito Santo, que são três, são um e são a mesma coisa. Então o plano eterno de Deus para nós é um lugar onde não tenha mal nenhum, tá certo, gente? Olha só. Então logo após, aí o que acontece? Quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, desobedeceram a lei, a ordem expressa de Deus e foram expulsos, eles pecaram e aí a morte veio até eles. Primeira morte, a morte espiritual, que eles se esconderam de Deus. E a segunda morte é essa morte física. E o plano de Deus é que nós sejamos eternos. Esse é o plano da salvação. A salvação basicamente é nos dar, aqueles que obedecerem, a eternidade. Aí a morte já não vai mais existir, porque nós não somos eternos, porque nós somos corruptos. Mas aí ele promete para nós na salvação que ele vai nos dar a eternidade. Então a eternidade é o rompimento da morte na vida do homem aqui na terra. Então quando Adão e Eva são expulsos do jardim, e aí coloca-se querubins da guarda para que eles não voltem, ali eles estavam expostos à morte espiritual e à morte física. E Adão viveu 900 e poucos anos e morreu, Eva viveu X anos e também morreu. Essa é onde nós precisamos da salvação, é na morte, para que nós não vivamos na morte. Detalhe, eles foram expulsos do Jardim do Éden, porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam viver eternamente em pecado, vendo o filho morrer, vendo doença, vendo morte, vendo sofrimento, dores, e a eternidade não tem dor, não tem sofrimento, beleza? Eu vou ler para vocês aqui 1 Pedro 2:11, 1 Pedro 2:11, que fala que depois que Adão e Eva foram expulsos, nós nos tornamos peregrinos aqui na terra. Peregrinos. 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Que fala assim, ó. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tá vendo aqui? Que eu creio em Cristo para ser salvo, mas eu preciso ter um comportamento
de acordo com essa crença. Como que Cristo se comportava? É o jeito que eu tenho que me comportar. Como que os apóstolos se comportavam? É a maneira que eu tenho que me comportar. Então, a partir do momento que Adão e Eva foram expulsos do Éden, nós nos tornamos peregrinos. Por que peregrinos? Porque vivemos um período de tempo e morremos. Vivemos um período de tempo e morremos. Sofremos, temos dor, temos sofrimento, vemos nossos pais morrerem, vemos nossos filhos morrerem, vemos pessoas sendo assassinadas, vemos pessoas no hospital sofrendo. Tudo isso é fruto do pecado, fruto da desobediência. Por isso que precisamos da salvação. Então estamos em perigo de morte e de sofrimento. E o maior perigo que nós temos é de nós mesmos. O maior perigo o maior perigo que nós temos somos nós mesmos. Então nós, a partir daquele momento que fomos expulsos, os nossos primeiros pais, nós estamos em perigo de morte. E aí nós somos peregrinos, nós passamos um período de vida nessa terra, rico, pobre, japonês, inglês, e morremos. Mas a salvação, ela nos promete que quando formos salvos, nós vamos herdar a vida eterna. Aí não vamos passar mais pelo processo da morte e vamos viver sem medo, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, sem nenhuma dessas coisas que atrapalham a nossa vida em relação à adoração, porque fomos feitos para adorar, beleza? Hebreus 11 vai falar também sobre essa questão, olha só. Hebreus 11, a partir do verso 13 ao 16. 11, 13. Todos estes morreram, tá certo? Todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma nova pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamados o seu Deus e porquanto lhes preparou uma cidade. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então, aqui ele está dizendo que todos os que morreram, eles morreram esperando essa promessa da salvação. Eu disse que não tem ninguém no céu, e não tem ninguém no céu. Cristo mesmo, eu vou trazer no próximo vídeo o texto que fala, ninguém desceu do céu senão o Filho. Somente não tem ninguém no céu. Então Abraão morreu esperando a salvação, para ter essa vida eterna no lar celestial. Todos os profetas morreram esperando essa salvação para viver no lar celestial. Todos os apóstolos morreram esperando essa salvação no lar celestial. E Cristo nos prova que essa salvação é plausível pela ressurreição. Ele ressuscita, vai aos céus, nós estudamos a volta de Cristo, quem não viu, veja, vai ao céu, para depois ele volta para buscar aqueles que acreditam nele, na palavra, para poder serem selados na testa, para poder receber a salvação e viver a eternidade, que é o plano original. Beleza? Olha só. Sabe por que nós somos forasteiros? Porque em Apocalipse 21, os salvos vão receber de presente, porque existem os salvos e os perdidos, tá, gente? Por isso, a salvação é para todos, mas nem todos vão aceitar. Existem os salvos e os perdidos. Em Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi outra grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará no meio deles. Eles enxugará todo do olho toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Viu só? Isso aqui é a maior promessa. Só que eu sei que você vai na sua igreja, e eu sei disso. Que você vai numa igreja porque seu avô ensinou seu pai, principalmente a igreja de tradição familiar. Seu avô ensinou para seu pai ensinou para você, e você não discute, que não fala dessa nova cidade. Não falou nem um dia na homilia para você dessa nova cidade, que é para você se preparar, porque a nova Jerusalém vai descer do céu, vai levar somente os salvos, aqueles que acreditam na palavra de Deus, em Cristo e nos mandamentos. Ela nunca falou isso para você, por isso que você está sendo enganado. Então,
tem um novo céu e uma nova terra para os salvos. Mas enquanto nós estivermos aqui, estamos em perigo de cometermos atos e sermos incentivados a atos que nos coloquem fora da cidade. Por exemplo, aqui eu estou com 29, vai dar tempo. Essa semana aí eu vou fechar. Essa semana aconteceu um fato horroroso no Brasil, onde um casal foi acusado de ter matado uma criança, um menino de 2 anos, e a cidade toda espalhou no WhatsApp e ficaram sabendo que o casal já tinha sido preso, já tinha tido uma ordem de prisão para eles e foram levados. A cidade praticamente inteira foi na frente da delegacia, ó, o diabo falando na cabeça das pessoas, e essas pessoas quebraram o carro da polícia, tiraram o cara de dentro e lincharam o cara, a chutes e pontapés, uma cidade inteira. Agora, veja, nós estamos em perigo, por isso que necessitamos de salvação. O diabo simplesmente falou para Eva, tem nada a ver você comer, não. É certo, ele sabe que do dia que você comer, abrirão os olhos. Ele enganou Eva. E agora, nessa semana, uma cidade praticamente inteira foi lá, ouvindo rumores, se deixou envolver por situações e foi lá e cometeu a atrocidade do linchamento. O fim não justifica os meios, eles já estavam presos. Então, nós estamos em perigo de sermos enredados com algumas coisas que nos façam deixar de olhar para Deus e olhamos para as coisas dos homens. Por isso a necessidade da salvação. A salvação é um tema muito complexo, que vai abrir os olhos de muita gente e vai fazer pensar. A ideia do Bíblia Ponto Final é fazer você pensar e ir para as Escrituras. Porque você não, eu nunca pensei na minha salvação propriamente dita. Eu sempre penso na salvação do próximo. É mais importante eu salvar o próximo do que a mim mesmo. Porque se eu pensar somente na minha salvação, eu sou egoísta. Eu tenho que pensar na salvação do outro. Tá certo? Olha só, essa é a primeira parte do tema da salvação. Como eu disse no início, é um tema muito complexo. E eu vou pegar já terminei o outro, eu vou postar esse aqui e vou já linkar o outro para que você... O outro, o segundo, é muito terrível. Sabe por quê? Porque vai se tratar dos livros, que os salvos estão escritos, o nome dos salvos está escrito nos livros da vida do Cordeiro. E a Bíblia afirma em inúmeras passagens que aquele que não tem o seu nome escrito no livro, não está salvo. E são pessoas que acreditam, falam que acreditam em Deus e falam que acreditam em Cristo e não estão salvos. Venham comigo aqui nesse estudo, ele é profundo e ele vai nos trazer grandes revelações. Venham comigo, assista esse e assista a sequência que vai vir logo adiante, tá? Eu estou no meu sábado do Senhor, descansando na paz do Senhor aqui diante da natureza que Ele criou. Espero que vocês também estejam bem, eu estou no descanso do Senhor. Estou bem porque trabalhei a semana toda bem, estou em paz com Deus, espero que vocês estão. Então, fiquem em paz nesse dia maravilhoso, santo e saudável a Deus, que é o sábado dele de descanso. Fiquem bem, não percam a continuação desse vídeo que é importante para a salvação sua e da sua família. Amém, amém, amém.